Glória a Deus. Boa tarde, boa tarde. A paz esteja com todas, amém? Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui já a passagem de hoje. O devocional de hoje é 1 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus, sejam bem-vindas, a paz, tudo bem? A paz, seja bem-vinda em nome de Jesus. Hoje é 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4 até o versículo 7. Glória a Deus. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Glória a Deus, a paz, já que seja bem-vinda em nome de Jesus. Sejam bem-vindas, mulheres, em nome de Jesus. Glória a Deus por este tempo, glória a Deus por este momento, não é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, em nome de Jesus. Deixa eu passar aqui para as mulheres também, para elas estarem assistindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em todo tempo, em todo momento, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A paz. Graças a Deus estamos vencendo, né? Estamos vencendo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no nosso 17º dia. Meu Deus, parecia que não íamos conseguir chegar até aqui, né? Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos segurado pelas mãos fortes e poderosas dele, não é mesmo? Glória a Deus por isso. Deus é bom o tempo todo. Eu não sei vocês, mas essa semana parece que tá eterna, né? Esses últimos 7 dias parece que tá muito intenso. Parece que o Senhor continua alinhando o nosso interior, né? Não sei vocês, mas eu tenho sentido bastante assim. Deus é fiel e Ele continua nos forjando, não é mesmo? Glória a Deus. Vamos orar então para a gente iniciar este momento maravilhoso na presença de Deus. É verdade, né, Leia? É bem isso mesmo. Parece que o Senhor está esmagando a gente por dentro, porque é um tempo de fortalecimento espiritual. Então, Deus começa a alinhar tudo aquilo que ainda está fora do lugar, né? Para abrir, né, o nosso coração. Olha só que bênção, glória a Deus, Regina, glória a Deus. Deus já deu respostas de algo que colocou no jejum. Deus é tremendo. Não tem nenhuma oração que fique sem resposta. Um posicionamento nosso move os céus. Paz, Fran, seja bem-vinda. É verdade, né, dona Cidinova? Tem hora que bate a fraqueza, mas o Senhor é conosco. Ontem à tarde eu estava aqui organizando algumas coisas, fui lavar a louça do almoço, e aí fui abrir o YouTube para assistir uma pregação, porque eu gosto sempre de estar ouvindo uma pregação, e apareceu a pregação de um pastor que eu gosto muito, e aí eu abri ali, meu Deus, mas apanhei, hein? Apanhei naquela pregação. Deus falou muito forte comigo, porque até essa questão da gente ficar sofrendo muito no jejum, né, tem uma questão aí. Depois eu posso até compartilhar lá no grupo, se vocês quiserem, para vocês assistirem, amém? Glória a Deus, vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu Te louvo, Senhor. Eu Te glorifico, Pai, porque nós estamos aqui buscando a Tua presença. Nós estamos escolhendo a melhor parte, buscar ao Senhor, nos fortalecer, Pai, nos santificar para sermos transformadas. Paizinho amado, Deus querido, neste momento, nós apresentamos este 17º dia diante da Tua presença. Continua nos fortalecendo, Espírito Santo. Continua nos guiando, mostrando, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos realmente ser transformadas, moldadas pelas Tuas mãos poderosas. Pai, em nome de Jesus, nós cremos nas respostas do céu. Nós cremos, Senhor Deus, que há uma movimentação extraordinária no mundo espiritual. Abre os céus, Senhor, meu Deus, ao nosso favor. Que nós estejamos sensíveis à Tua voz. Que possamos estar conectados ao Espírito Santo de Deus. Que nós não venhamos ser enganadas, mas sejamos fortalecidas. Em nome de Jesus, Pai.
Hoje, nesta palavra, que não seja eu, Pai, mas seja o Teu Espírito Santo através da minha vida. Traz clareza, traz conhecimento, traz entendimento da Tua palavra. Que nós possamos avançar de nível, que nós possamos amadurecer, que nós possamos romper com todas as barreiras, todas as crenças religiosas, toda a religiosidade, tudo aquilo que impede, Senhor Deus, o nosso avançar espiritual. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que o conhecimento é quem nos liberta, que quando nós não buscamos conhecimento da Tua palavra, nós perecemos, mas nós estamos aqui com o nosso coração aberto, sedentas por Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dessas mulheres que estão aqui neste momento, se sacrificando, Senhor Deus, mudando a sua rotina para buscar mais do Senhor. Eu peço que o Senhor venha alcançar também aquelas que vão assistir depois, que elas sejam abençoadas e tocadas pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, isso que eu te peço, eu te agradeço, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Olá, olá, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Então vamos lá, a palavra de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: há diferentes tipos de dons, mas há o mesmo Espírito, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, o Senhor é o mesmo Deus. É através do mesmo Espírito que é manifestado em nós, os dons espirituais, assim como os diferentes ministérios também. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os dons espirituais. E aqui o Senhor está dizendo que Ele dá a cada um conforme o Espírito, conforme o Espírito Santo derrama sobre nós, mas visando um bem comum. Mas é um bem comum para o reino de Deus. Não é para um benefício próprio, não é para um benefício humano, mas é para um benefício do reino de Deus. Amém? Aí no versículo 8 continua assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, e pelo mesmo Espírito a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres e maravilhas, a outro a profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outro a variedade de línguas, e ainda a outro a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Amém? Então aqui nós vamos falar hoje sobre os 9 dons do Espírito. Na verdade não é até o versículo 7, é até o versículo 11. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela está nos direcionando para nós nos movermos pelo Espírito Santo. Ontem nós falamos aqui sobre a importância do fruto do Espírito, que revela o caráter de Cristo em nós. E nós vamos refletir hoje sobre os dons do Espírito Santo, que revela a capacitação de Deus através das nossas vidas. Então, o fruto do Espírito é algo que acontece dentro de nós. E os dons espirituais, eles são algo que vem de dentro para fora, que flui para fora, para que haja a manifestação da glória de Deus. Enquanto o fruto está relacionado ao caráter, os dons estão relacionados ao serviço. Então Deus não apenas deseja nos transformar, Ele também deseja nos usar para abençoar outras pessoas. Quando nós buscamos dons espirituais, não é para o nosso benefício próprio, mas é para o reino de Deus, para alcançar pessoas, para que o reino de Deus seja manifestado, que a glória de Deus seja manifesta e o nome dele seja exaltado. Então todo cristão recebeu o Espírito Santo a partir do momento que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
O Espírito Santo, quando você declara o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, ele vem e sela o seu coração. A partir daquele momento, ele começa a fazer morada dentro de você. E depois, quanto mais você vai buscando, quanto mais você vai orando, quanto mais você vai jejuando, vai renunciando e se santificando, você pode ser batizada com o Espírito Santo. Então, todo cristão que recebe o Espírito Santo de Deus, recebe habilidades, recebe capacitações espirituais para cumprir o propósito do reino de Deus aqui na terra. Então, o que são esses dons espirituais, né? Eles são dons sobrenaturais, concedidos pelo Espírito Santo a mim e a você, para a edificação da igreja e para a manifestação da glória. Então, assim, o Espírito Santo diz assim, ó, esse merece e esse não merece. Esse vai ter dom, esse não vai ter dom. Não, os dons são para todos, mas aqueles que o buscam. Aqueles que realmente se santificam. Aqueles que desejam. Qual é a intenção do seu coração? Qual é a vontade do seu coração? É servir o reino de Deus? Ou você quer os dons para dizer, eu sou espiritual, eu sou usado, o Senhor me usa, Deus me usa? Qual é a intenção do seu coração? Ou o teu desejo, o desejo do seu coração é para que você realmente venha manifestar a presença gloriosa do Senhor aqui na terra, libertando, curando, salvando, levando a palavra de Deus, ministrando a palavra, pregando a palavra? Qual é a intenção do seu coração? Então, esses dons espirituais, eles não são méritos humanos. Eles não são resultados de alguém que é mais inteligente ou alguém que é menos inteligente. Não é porque você está posicionado na igreja, porque você tem um cargo eclesiástico, porque você tem um cargo de liderança, porque você faz algo na igreja. Ou porque eu estou na igreja há mais tempo. Eu estou aqui há 20 anos na igreja, por isso que eu tenho dons. Não é assim que funciona. Não é assim que o Espírito Santo se move nas nossas vidas. Então, os dons espirituais, eles são presentes dados pela graça de Deus para as nossas vidas, para que nós venhamos servir ao reino de Deus. Não adianta nada, eu quero tanto ser batizada em línguas, eu quero tanto orar em línguas, eu quero tanto ter o dom de curar, mas se aí o Senhor te entrega este dom, ele vai lá e te batiza com esse dom, ele vem e derrama sobre a tua vida este dom, e aí você abandona, você esquece aquilo que o Senhor colocou na sua vida, aquilo que ele derramou sobre você. Tudo aquilo que Deus derrama sobre nós é para que nós venhamos fazer a obra de Deus, para que nós venhamos manifestar a glória dele na terra. Então existem 9 dons espirituais. E os dons do Espírito não são para exaltar quem recebe, mas para manifestar e edificar vidas. Olha só que a palavra do Senhor diz aqui em 1 Coríntios, a partir do versículo 8, né, que nós lemos. Ele está falando que tem o dom da palavra de sabedoria, que é um dom. Ele fala sobre a palavra de conhecimento, é o segundo dom. Ele fala sobre o dom de cura, que é o terceiro. Ele fala sobre o dom da fé. Ele fala sobre o dom de operar milagres e maravilhas. Fala sobre dom de profecias. Ele fala sobre variedades de línguas, fala sobre discernimento de espírito, ele fala sobre interpretação de línguas e dom de operar milagres e maravilhas. Então existem 9 dons do Espírito Santo. E eu quero falar para você aqui rapidamente como que move cada dom e por que ele é importante para as nossas vidas, por que nós precisamos buscar os dons. O Senhor, ele quer nos habilitar, ele quer derramar sobre nós os dons espirituais, mas para isso nós precisamos buscar, nós precisamos desejar. A palavra do Senhor diz que nós recebemos a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo que concede a nós para nos dar uma direção, para que nós venhamos ser uma pessoa que venha ser sensível para aconselhar pessoas, para que nós venhamos ter soluções que estejam alinhadas à vontade de Deus. É quando Deus revela a maneira correta de agir diante de uma situação.
oferecendo uma resposta que vai além da capacidade humana. Sabe quando você pensa assim, meu Deus, eu jamais imaginaria que eu teria essa atitude, eu jamais imaginaria que eu teria essa estratégia ou essa direção. Isso é sabedoria, e a sabedoria é somente Deus que tem o poder de nos dar. Nenhuma força humana, nenhum cientista, nenhum médico, nenhum remédio, nada pode te dar sabedoria a não ser o Senhor. Então a sabedoria, ela é necessária para minha vida e para a sua vida. E esse dom nos ajuda a a tomarmos decisões sábias, a orientar pessoas e conduzir nas circunstâncias mais difíceis da vida delas. Sabe quando existem pessoas que estão passando por uma turbulência, estão passando por problemas muito difíceis no casamento, na família, na saúde, problemas, situações de luto, e às vezes essa pessoa vem conversar com você, vem desabafar com você e você não sabe muito o que falar? Você fala para o Espírito Santo, me dá uma palavra de sabedoria. Eu não sei muito como reagir nessa situação. Eu não sei nem mensurar a dor que essa pessoa está sentindo nesse momento, a dificuldade que ela está enfrentando, mas ela precisa de algo. Então me ajuda que eu venha aconselhar essa pessoa com sabedoria. E olha só o que a palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Olha só o que o Senhor está dizendo. Se nós pedirmos sabedoria ao Senhor, Ele vai nos dar sabedoria. O Senhor vai nos capacitar. Então nós precisamos buscar no Senhor sabedoria. Glória a Deus, Ju. Glória a Deus. Outro dom é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, ele é um dom do Espírito Santo através de que Deus revela fatos, situações e informações que não poderiam ser conhecidas naturalmente. Essa revelação não vem da inteligência humana, mas do Espírito Santo, com o propósito de nos orientar, a confirmar, edificar, trazer cura ou manifestar que Deus conhece profundamente cada situação. Olha só, eu fiz um curso uma vez com um pastor e eu admiro muito ele. Se vocês seguirem ele nas redes sociais, o nome dele é Tom Sampaio. Ele é um evangelista, ele é um missionário maravilhoso, abençoado. E bem na época da pandemia foi o tempo que eu mais fiz cursos, imersões, porque tinha muitas coisas online, né, para se fazer na época da pandemia. E eu conheci esse pastor nessa época. Ele é da Jocum também, ele é missionário. E ele fala muito, ele nos ajuda muito a desenvolver estes dons, principalmente o dom da palavra de sabedoria, de cura e de conhecimento. E ele começa explicando que todas as vezes que ele acorda, ele já fala com o Espírito Santo. Ele fala assim: Espírito Santo, meu amigo, o que nós vamos fazer hoje? Com quem que nós vamos conversar? Quem que nós vamos salvar hoje? Quem nós vamos trazer para o reino de Deus hoje? E aí o Espírito Santo já falava para ele assim, ó, vai lá, pega aquele ônibus, não vai de carro hoje, vai de ônibus. E ele, amém, obedeço, vou de ônibus. Aí ele ia de ônibus, chegava no ponto de ônibus, tinha uma mulher. Aí ele já falava assim: Espírito Santo, me dá uma palavra de conhecimento sobre a vida dessa mulher? E aí o Espírito Santo já falava para ele. Falava assim, por exemplo, uma palavra-chave, né? Por exemplo, falava assim, caderno marrom. Vou falar aqui um exemplo. Caderno marrom. Aí ele ficava, caderno marrom. Aí ele chegava pra mulher e falava assim: moça, não sei se faz sentido pra você ou não, mas tem a ver sobre a tua vida, sobre o caderno marrom? Às vezes a mulher já se assustava e já lembrava: meu Deus, é o caderno que minha mãe me deu, isso, aquilo, nananã, né? Tô dando um exemplo aqui. Mas é uma palavra de conhecimento que leva você se aproximar de alguém que precisa de uma palavra, que precisa de um conforto, que precisa da salvação. E aí às vezes você vê também, isso era uma forma que ele se achegava àquela pessoa. Aí então ele pedia para orar, a pessoa deixava ele orar, aí já perguntava se a pessoa já te conhecia Jesus, a pessoa não conhecia, daí ele levava a pessoa a aceitar Jesus. Então era uma forma dele se mover através do dom da palavra de conhecimento. Então se você precisa de uma palavra de conhecimento, porque a palavra de conhecimento, ele é um dom, é uma palavra que vem do sobrenatural, é algo que você nem imagina da vida daquela pessoa, e o Espírito Santo vem e te revela. E já aconteceu isso comigo, eu já tive essas experiências também de eu pedir: Senhor, Espírito Santo, me dá uma palavra de conhecimento sobre essa pessoa.
e o Espírito Santo me falar. E às vezes você vai lá falar, a pessoa fala, meu Deus, como que ela sabia? Como que ela tinha esse entendimento? Então nós precisamos buscar o dom da palavra de conhecimento. Você precisa exercitar isso, pedir para o Espírito Santo. E quanto mais você ora e pede, quanto mais você pratica, quanto mais a intenção do teu coração é em prol do reino de Deus, mais o Espírito Santo vai derramar sobre a tua vida. Né? Amém? Isso mesmo. Muitas vezes penso em falar algo para as minhas clientes, aí eu falo algo completamente diferente. Sinto que não sou eu falando, porque nem imaginei dizer certas coisas exatamente. É uma palavra de conhecimento. Então você é usada pelo Espírito Santo de Deus para edificar aquela vida que está ali na tua frente. Então não é em vão. Deus não te coloca em lugares ou não te apresenta pessoas por coincidência. Não, existe um propósito em cada lugar, em cada ambiente, em cada situação que você vai. Então nós precisamos estar sensíveis espiritualmente. O outro dom é o dom da fé. Então, o dom da fé é uma confiança sobrenatural de que o Espírito Santo concede para crer em Deus, mesmo diante de situações impossíveis aos olhos humanos. É uma convicção profunda de que Deus pode agir, cumprir suas promessas e realizar aquilo que parece inalcançável. Então essa fé vai além da fé salvadora que todo cristão possui. Ela capacita a pessoa a permanecer firme, sem duvidar, mesmo quando há evidências visíveis da solução. Então a fé é algo assim, primordial na vida do cristão. Esse é um dos dons que nós temos que buscar todos os dias. Todos os dias você precisa pedir para o Senhor te dar o dom da fé, porque é através do dom da fé que você vai operar milagres e maravilhas, é através do dom da fé que você vai curar pessoas. Porque se você for orar por alguém, se você mesma não crê que Deus pode te usar, como é que você vai ativar este dom e vai curar pessoas? Como é que você vai ser movida por dons de milagres e maravilhas se nem você mesmo tem a plena convicção daquilo que Deus é capaz de fazer através da sua vida? Olha só o que Hebreus 11 diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então você precisa crer naquilo que você está fazendo, mesmo que você não veja, mesmo que a situação seja difícil. É você gerar isso no mundo espiritual. É através da fé, você começa a gerar o milagre, você começa a visualizar o seu sonho acontecendo. Então nós precisamos buscar o dom da fé. Isso é primordial na vida de todo cristão. O outro dom é os dons de cura. Dons de cura são capacitações concebidas pelo Espírito Santo para que a cura de Deus se manifeste na vida das pessoas. Olha só aqui, ó. Deixa eu só achar aqui na palavra. Cadê? Operar milagres e maravilhas, o Espírito Santo. Deixa eu só ver. Aqui, ó. Ali no versículo 9, ele fala assim, ó. Há outro fé pelo mesmo Espírito e há outro dons de curar. Então, o dons não é um dom de curar, é dons, plural. Então, é vários dons de cura. Não é só um dom de cura, não é só para um objetivo específico, são dons de cura. E essas curas, elas podem alcançar a área física, a área emocional e a área espiritual. Quantas pessoas estão precisando de cura emocional nos dias de hoje? Quantas pessoas precisam de cura espiritual e também física? Você sabia que quando você se deixa ser usado pelo Espírito Santo com ousadia, através da sua vida você pode alcançar aquela pessoa para Jesus através do dom de cura? Às vezes você vai lá e vê aquela pessoa que está enferma, ela está mancando, reclamando de dor de cabeça, reclamando de dor nas costas. Aonde eu trabalhava, as meninas já sabiam. Elas vinham e falavam assim pra mim, ai, pastora, ora pra mim. Ari, ora por mim. Ora por mim, porque eu tô com muita dor na minha coluna hoje, tô com muita dor de cabeça. Então elas já vinham e já pediam pra eu orar. E eu ia lá e orava. E a pessoa curava. A dor de cabeça cessava, a dor na coluna parava, a dor no pé passava, a dor nos ossos não tinha mais. Então nós temos que ter ousadia. Mas tudo é através do Espírito Santo e tudo é para a honra e glória do Senhor.
Então o Senhor quer usar eu e você para que nós venhamos realmente ser usadas com dons de cura. O Senhor quer usar você. Então, o amor de Deus, a compaixão do Senhor é o poder que nós precisamos para revelar a manifestação da glória de Deus através dos dons de cura. Que continua sendo o médico dos médicos, é o Senhor quem vai curar através da sua vida, e é aquele que restaura aquilo que está enfermo. Olha só o que o Senhor diz lá em Marcos 16, nos versículos 17 e 18. E estes sinais, eu amo esse versículo, acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então a palavra do Senhor está dizendo que esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Então, se você crê, se você ativar o dom da fé, você vai ser usada com ousadia, você vai ser usada com esta manifestação poderosa do Espírito Santo, que é através dos dons de cura. Então, o Senhor quer te curar. E às vezes você passa por algumas enfermidades, você já parou para pensar nisso? Que às vezes Deus te coloca algumas enfermidades para que você chegue num hospital, não é nem sobre você, mas é para você chegar lá e orar por alguém. Para que você seja um instrumento nas mãos de Deus para levar o evangelho para alguém que está lá cativo, para alguém que está lá sem esperança nenhuma, para alguém que está lá aprisionado. Para que você seja um canal de bênção nas mãos do Senhor para levar o evangelho. Então os sinais de dons de cura é somente um mover do Espírito Santo extraordinário e sobrenatural para que aquela alma, aquela vida seja alcançada através de você. Para que a fé dela seja ativada, para que ela venha a entender que tudo aquilo que ela precisa, ela vai encontrar no Senhor Jesus Cristo. Amém? O outro dom é a operação de milagres e maravilhas. Então, os dons de curar são capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para alcançar vidas. Mas os dons de operar milagres e maravilhas são dons sobrenaturais, aonde você vê paralítico andar, aonde você vê pedras preciosas aparecer, surgindo, aonde anjos entregam, aonde você vê pessoas com dentes transformando obturações, sendo transformadas em ouro. São coisas sobrenaturais, algo que aos olhos do humano não tem como explicar. É algo extraordinário. Eu já vi testemunhos de pastores que são movidos através deste dom. Eu acho que o nome dela é Heidi Baker. Ela é uma médica que ela fica na África e ela é muito usada neste dom. A Heidi Baker, ela é muito usada neste dom. Ela é uma médica e ela vive lá no campo missionário. Ela vive sendo usada por Deus. E ela já orou, já ressuscitou mortos. Ela já orou, ela já fígado, a pessoa não tinha mais fígado, cresceu, gerou um fígado novo, gerou útero. Isso são coisas sobrenaturais que aos olhos humanos a gente não tem como explicar. Exatamente. Deus usa pessoas para serem curadas. E esses dons de operar milagres e maravilhas, às vezes é para aqueles incrédulos, aqueles que não acreditam no poder de Deus, para que eles venham ser quebrantados, para que eles venham se render ao Senhor. Não é só para que, que lindo aconteceu, não é. É para a manifestação da glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que almas sejam alcançadas, para que a gente venha saquear o inferno, retirando das mãos de Satanás e dessas prisões espirituais, todas essas almas que estão cativas, todas essas almas que estão prisioneiras. Para isso servem os dons do Espírito Santo, para que nós sejamos um instrumento nas mãos de Deus. Então a palavra do Senhor diz em João 14, no versículo 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará todas as obras que eu realizo, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai.
Então o Senhor diz que você vai fazer obras maiores do que Ele fez. Mas para isso nós precisamos de busca, nós precisamos de intensidade, nós precisamos de santificação, nós precisamos nos mover e desejar ser usadas pelo Senhor para o nome dele ser glorificado. Então, os dons de milagres e maravilhas é para um mover sobrenatural. E o que está acontecendo nos dias de hoje, que nós dificilmente vemos dentro das igrejas, esta manifestação poderosa de Deus. Aonde pessoas deveriam levantar da cadeira de roda, aonde pessoas que estão com câncer deveriam ser curadas e deveriam expelir o tumor para fora. O que está acontecendo? Por que o povo de Deus não está buscando? Falta fé. Falta busca, falta intensidade e precisa haver este mover dentro das igrejas, precisa haver este mover sobrenatural. O problema é que o homem tem tentado ter o controle de todas as coisas e tem tirado o controle das mãos do Espírito Santo, tem tirado do controle das mãos de Deus. É o homem que quer controlar tudo, ele quer que as coisas sejam vistas conforme o controle dele e não tem sido dado liberdade para o Espírito Santo de Deus. Eu amo acompanhar homens e mulheres de Deus que dão a liberdade para o Espírito Santo se mover de uma forma sobrenatural. Que dão liberdade e entendem que não são nada sem o Espírito Santo. Que dão liberdade para a manifestação da glória de Deus na terra. Nós estamos nos últimos dias aqui nessa terra. Jesus está às portas. Jesus está às portas e nós temos que ter pressa para alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos evangelizar, nós precisamos levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas que a gente puder. E nós vamos fazer isso através dos dons do Espírito Santo, que é onde o Senhor quer nos usar. Mas para isso nós precisamos buscar com intensidade, nós precisamos buscar de todo o nosso coração. O outro dom é o dom de profecia. O dom de profecia é um dom dado do Espírito Santo pelo qual Deus transmite uma mensagem inspiradora para edificar, para encorajar, fortalecer, corrigir, consolar o seu povo. O propósito da profecia não é exaltar quem recebe ou quem está transmitindo aquela profecia, mas revelar o coração de Deus, trazendo ânimo, trazendo direção e crescimento espiritual para a igreja. Olha só o que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 14, no versículo 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Eu até esqueci de colocar aqui um versículo, eu sei que ele está em 1 Coríntios, só que eu não vou lembrar ele agora. Aqui, achei. Aqui, ó. Os dons de profecia e de línguas, está lá em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 1. E diz assim, ó. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Então o Senhor está dizendo que nós devemos buscar os dons espirituais com dedicação e que nós devemos amar, porque o amor é um primeiro mandamento de Deus. Então aqui está dizendo que é importante nós amarmos e é importante nós buscarmos com dedicação os dons espirituais. E aí ele continua assim, principalmente o dom de profecia. Então o Senhor está dizendo aqui que o dom de profecia nós precisamos buscar. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Olha só que poderoso isso. Então a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos buscar com intencionalidade o dom de profecia. Porque é através deste dom que nós vamos dar direção, encorajamento, nós vamos corrigir pessoas, nós vamos dar ânimo através do dom de profecia. Então nós devemos buscar sim, constantemente. Todos os dias quando você ora, você tem que orar, fala Espírito Santo, me usa.
Derrama sobre a minha vida os dons espirituais. Me usa me dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Me ativa a fé. Me dá o dom da fé para que eu venha realmente operar milagres e maravilhas, para que eu venha ter o dom de cura. Em nome de Jesus, me usa, Senhor Deus, com o dom de profecia, para que quando eu abrir a minha boca não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo fluindo através da minha vida. Você precisa declarar isso, você precisa buscar com intencionalidade, porque o Senhor sonda o nosso coração. Ele quer saber, você quer usar este dom para quê? Qual é o objetivo? Qual é a intenção do teu coração? Por que você necessita deste dom? Se a intenção do teu coração é em benefício do reino de Deus, o Senhor tem o prazer em derramar este dom sobre a sua vida, em te abençoar. O outro dom é o discernimento de espíritos. Este dom também é muito importante para nós, porque é através deste dom que nós vamos ter o discernimento sobrenatural, concedida que esse discernimento ele é concedido pelo Espírito Santo para edificar a origem espiritual de determinadas manifestações, influências, ensinos ou situações. Este dom, ele nos ajuda a reconhecer o que vem de Deus e o que não vem do Senhor, aquilo que vem da procedência da natureza humana e o que possui influência maligna, protegendo a igreja contra enganos e fortalecendo o discernimento espiritual. Então, o dom do discernimento de espírito, você vai estar sensível. Sabe quando você tá em algum lugar e aquilo já te dá um negócio assim, já te dá um alerta, já começa o pisca-alerta, opa, tem alguma coisa errada aí. Ah, aqui eu não devo ir. Ou, por exemplo, já teve até uma moça que falou assim pra mim, que ela estava num determinado lugar e ela começou a sentir uma aflição, uma angústia, e que ela tinha que ir embora daquele lugar, que ela tinha que ir embora, e ela pegou e chamou a irmã dela, a outra amiga, e falou, vamos embora daqui, eu não tô legal, tô angustiada, tô ansiosa, vamos sair daqui, eu acho que não é pra gente ficar aqui. Elas pegaram e saíram daquele lugar. Logo depois, elas ficaram sabendo que houve um tiroteio naquele lugar que elas estavam. Então, o Espírito Santo, ele vai nos dar discernimento de espíritos, em lugares que você deve entrar, em lugares que você deve sair. Eu tenho muito isso, principalmente quando eu entro, por exemplo, num shopping. Tem lojas que eu nem entro lá. O Espírito Santo já nem me deixa entrar, porque aquele lugar é consagrado. Aquele lugar é consagrado a Satanás. E aí, se você entra lá, é como se te sugasse a tua energia. E aí tem lojas que eu nem entro, porque eu nem consigo entrar naquele lugar, não porque a presença que eu carrego não seja capaz de derrubar e destronar tudo aquilo, mas porque é que eu vou ficar entrando em guerras em que o Senhor não me mandou entrar? Porque é que eu vou entrar em lugares que aquilo vai só roubar a minha energia, vai roubar o meu tempo? Não! Então nós precisamos buscar o discernimento de espírito. Quando você vai orar por alguém por libertação, para você saber o demônio que está ali manifesto naquela pessoa, você precisa ter o discernimento de espírito. É o Espírito Santo que vai te dar discernimento. É o Espírito Santo que vai te dizer se aquilo que a pessoa está te entregando, aquela profecia que você está recebendo, é de Deus ou é do homem. Se aquela profecia são espíritos imundos que estão usando, na verdade, que lá é uma unção contaminada, que aquela pessoa está sendo usada pelo diabo, pelos demônios, para trazer algo que não vem da parte do Senhor sobre a tua vida. Por isso que eu sempre falo, é muito importante quando você está num lugar, quando você vai numa igreja, quando você vai no seminário, quando você vai em algum lugar que está sendo liberada uma palavra, se vem alguém que pede para você ir para frente, que quer impor as mãos sobre a tua cabeça, vigia. Não deixa qualquer pessoa colocar a mão sobre a sua cabeça. Não deixa qualquer pessoa orar sobre a sua vida. Você não sabe como que é a vida daquela pessoa. Você não sabe qual é o passado que ela teve. Se ela já renunciou, se ela já alinhou a vida dela. A sua cabeça, ela é preciosa. Você não pode deixar qualquer pessoa pôr as mãos, porque é através da sua cabeça que vem a unção. Você acha mesmo que os filhos das trevas deixam qualquer pessoa colocar as mãos na cabeça deles? Para vocês terem ideia, eles não saem nem abraçando qualquer pessoa. Eles não saem nem tocando nas mãos de qualquer pessoa. Por que nós que somos cristãos saímos deixando qualquer pessoa colocar a mão sobre a nossa cabeça? Porque é que nós somos cristãos, acabamos fazendo coisas que o Espírito Santo não está nos direcionando.
Então nós precisamos realmente buscar o discernimento de espírito e pedir a direção do Espírito Santo, entendendo se realmente aquilo é para você ou não é para você. Se é a vontade de Deus que você esteja naquele lugar ou que você não esteja. Se aquela pessoa realmente está com condições que tem realmente uma unção genuína para orar sobre a tua vida. Não é porque é considerado um pastor, não é porque é considerado um bispo, não é porque é considerado um presbítero, não é porque é um obreiro, não importa que é um líder. Cuidado, vigie, você não sabe como é a vida daquela pessoa. Então você não pode sair só porque tá chamando pra frente, eu quero orar por você. Qualquer profecia, qualquer palavra que entregam pra mim, eu falo, eu vou orar. Senhor, se for a verdade mesmo, confirma no meu coração. Porque a profecia, quando o Senhor usa os profetas ou alguém com o dom de profecia, porque é diferente, existem os profetas que são movidos pelo mover profético e existe o dom de profecia, que é diferente. O Senhor pode usar qualquer pessoa no dom de profecia, mas existem aqueles que são escolhidos e separados como profetas do Senhor. Esse é um ministério profético. Mas existem muitas pessoas que elas não buscam entendimento e nem discernimento espiritual para entender realmente se aquilo vem de Deus ou não. Então peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, não me deixa ser enganada. Me dá discernimento e sensibilidade espiritual. Às vezes o Espírito Santo começa a falar comigo, a gente até pensa, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça, será que eu acho que não tem nada a ver? Acho que não. E quando daqui a pouco o Espírito Santo vem e confirma, e é aquilo mesmo. Então a gente precisa ter muita sensibilidade espiritual. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, o Senhor diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha só o que a palavra do Senhor está confirmando para mim e para você. Peçam para que o Espírito Santo de Deus venha testificar no teu coração se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. Porque o que vem de Deus traz paz. Se Deus vai te confrontar, se Deus vai usar uma pessoa para te exortar, para te corrigir, você vai ter a plena convicção que aquilo é para você, porque você começa a ter o entendimento que realmente você está falhando naquele quesito, naquela situação que Deus está usando aquela pessoa para te corrigir. Você entende que realmente aquilo é para você. Agora, quando você não está fazendo aquilo e de repente alguém vem e entrega uma profecia errada, ontem eu estava lendo num grupo que eu faço parte também, que uma pessoa disse assim, que foi num lugar e aquele homem que estava pregando foi lá e entregou para aquela mulher assim, olha, Deus está trazendo um homem para você, um homem de Deus para sua vida e tal. E ela já repreendeu, por quê? Porque ela é casada. Como que o homem vai lá entregar dizendo que Deus está trazendo um marido para ela, um homem de Deus, sendo que ela já era casada? Então nós temos que vigiar, nem tudo vem do Senhor. Às vezes são homens que são carnais e querem se achar espirituais e aí começam entregando, falando qualquer coisa que vem à mente. Amém? O dom de variedade de línguas. A variedade de línguas é um dom do Espírito Santo que capacita o cristão a falar em línguas inspiradas sobrenaturalmente por Deus. Então essa manifestação, ela não é aprendida naturalmente, mas ela é concedida pelo Espírito Santo para oração, para edificação espiritual em determinadas ocasiões, para transmitir uma mensagem conforme a direção de Deus. É uma evidência para a atuação sobrenatural do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do crente. Então olha o que Atos 2:4 diz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mas aqui, quando eu li em 1 Coríntios, no capítulo 14, quando o Senhor diz que nós devemos buscar os dons e que a falar em línguas, ele não fala para homens, mas para a edificação pessoal, olha, diz assim, lá no versículo 4, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas eu prefiro que profetizem, porque quem profetiza é maior que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Então, a oração em línguas, ela é para edificação pessoal.
Então, como eu falei ontem, se você está em casa, se você está sem fazer nada, se você está fazendo algo que é mecânico, no caso, digamos, lavar a louça, digo por mulheres, né? Lavando louça, limpando a casa, pendurando roupa, fica orando em línguas, porque você vai sendo edificada, porque a oração em línguas, ela edifica o nosso espírito. Mas quando nós profetizamos sobre a vida de alguém, nós edificamos a vida daquela pessoa. Então é importante nós orarmos em línguas para a edificação pessoal, mas nós também precisamos buscar o dom de profecias para que nós sejamos usadas pelo Espírito Santo de Deus para edificar pessoas. Amém? E o dom de interpretação de línguas, que é o último dom, que é o 9º dom. A interpretação de línguas é um dom concebido pelo Espírito Santo que capacita uma pessoa a compreender e transmitir o significado de uma mensagem pronunciada em línguas. Então, esse dom de interpretação de línguas, ele permite que aquilo que é falado em línguas, a outra pessoa venha realmente interpretar aquilo que Deus está falando, que é algo sobrenatural. Então a interpretação, ela não é apenas uma tradução de palavra por palavra, não, mas ela é a comunicação do sentido da mensagem inspirada pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Então não adianta nada você estar lá falando em línguas para a igreja se não tiver alguém que venha interpretar. Nós precisamos buscar que a ativação destes dons para que nós sejamos um instrumento de Deus quando Ele quiser manifestar este dom. Quando o Senhor quiser falar com a igreja de uma forma da interpretação de línguas, quando alguém é ousado a orar e exortar a igreja a trazer direção através das línguas. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 14, nos versículos 27 e 28, se alguém falar em língua, que falem 2 ou no máximo 3, e cada um por uma vez. E haja alguém que interprete, mas se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O que o Senhor está querendo nos dizer? Que se não houver alguém que tenha o dom de interpretação, não adianta nada você estar lá orando alto para a igreja toda se não tiver ninguém que venha interpretar. Então, se for assim, ore para você mesmo. Não precisa estar orando para todo mundo, porque a igreja não vai entender. E nós precisamos trazer coerência, entendimento, direcionamento para a igreja. Amém? Então, os dons e o fruto, qual que é a diferença? Muitas pessoas, elas acabam valorizando mais os dons, mas se esquecem do fruto. Os dons, eles revelam o poder de Deus através de nós, mas o fruto, ele revela o caráter de Deus em nós. O ideal é que o poder e o caráter caminhem juntos. Então nós precisamos buscar desenvolver o fruto do Espírito e também buscar a manifestação dos dons espirituais sobre a nossa vida. Todos têm uma função importante. Assim como o corpo possui diferentes membros com diferentes funções, a igreja também é formada por pessoas com diferentes dons. Nem todos receberão os mesmos dons, nem todos terão o mesmo chamado, mas todos possuem um propósito. Deus não distribui dons para as pessoas para exaltá-las, mas para servir pessoas, para servir o reino de Deus. O foco nunca deve ser o dom, mas o foco sempre é o Senhor que concede o dom. Tudo é para a honra e para a glória dele. Tudo é para a manifestação do Senhor, da presença dele, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? E eu quero que você reflita hoje. Você acredita que Deus pode usar a sua vida? Você crê nisso? Você tem buscado conhecer os dons que Deus lhe concedeu? Você tem buscado ser ativada nestes dons espirituais? A sua preocupação está mais no poder ou mais no caráter de Deus? Qual tem sido a sua preocupação? Você está disponível para servir o reino de Deus?
Porque tem muitas pessoas, eu quero ser tanto usada, eu queria tanto ser usada em profecia, queria ser tanto usada em curar. Mas qual é a intenção? Por que você quer ser usada com esses dons espirituais? Para a manifestação da glória de Deus? Para o reino de Deus ser expandido? Para que o nome dele seja glorificado? Para que você quer ser usada pelo Espírito Santo de Deus? Reflita sobre isso hoje, amém? Que essa palavra entre no seu coração. Eu creio que te trouxe entendimento, te trouxe conhecimento. E eu creio que hoje nós estamos no 17º dia deste propósito de Daniel, 21 dias de Daniel. E o Senhor está movendo algo novo dentro de nós. Algo está sendo gerado no nosso interior. E o Senhor quer usar eu e você. O Senhor tem prazer em nos usar. E Ele precisa de mim e de você. Cada vez mais nós vemos as pessoas sendo relapsas com o reino de Deus. Cada vez mais nós vemos pessoas dando prioridades a outras coisas, aquilo que traz benefício próprio. Estão abandonando o reino, estão abandonando a obra. E nós entendemos que se nós não se dispormos em fazer as coisas pelo reino de Deus, a obra de Deus, porque nós sabemos que muito é a obra, grande é a obra de Deus e poucos são os trabalhadores. Grande é o nosso chamado, grande é o propósito, grande é aquilo que Deus tem para fazer nesta terra, mas poucos são as pessoas que estão realmente dispostas, poucas são pessoas que estão disponíveis a fazer aquilo que Deus quer que faça. Por quê? Porque exige renúncia, porque exige santificação, porque exige restauração, porque exige você realmente deixar de fazer aquilo que você mais gosta para fazer aquilo que Deus gosta. E muitas pessoas hoje não estão mais tão dispostas. E aí, infelizmente, isso é o cumprimento da palavra, onde o Senhor diz que o coração de muitos se esfriaria. Onde as pessoas buscam os benefícios próprios. Onde as pessoas buscam satisfazer aquilo que realmente inflama o próprio ego. Se às vezes estão dentro de ministérios, às vezes é por conta de status, é por conta de posição, não é por conta do Senhor. E isso é muito triste. É muito triste tudo o que nós estamos vivendo. Então que nós possamos refletir e que nós venhamos estar com o nosso coração aberto e disposto em fazer o melhor para o Senhor, em prol do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Amanhã nós vamos estar aqui novamente ao meio-dia para o nosso 18º dia e vou trazer uma palavra poderosa da parte do Senhor para edificar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Depois eu vou estar lá lançando o nosso imersão Despertando Déboras, que vai acontecer no dia 25 de julho aqui em Curitiba. Se você é de Curitiba e quer viver algo extraordinário, algo sobrenatural da parte de Deus, venha fazer parte. Vai ser o dia todo, vai ser um dia sobrenatural na presença do Senhor. Amém? Eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lançada. Em nome de Jesus, Pai, dá entendimento e conhecimento para as nossas vidas. Que nós sejamos edificados, que nós sejamos fortalecidos, que nós venhamos ter um posicionamento em prol do reino, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Que nós venhamos ter experiências com o Espírito Santo de Deus. Continue ministrando em nossos corações e em nossas vidas. Que nós possamos ser um instrumento nas Tuas mãos. Que nós venhamos, Senhor Deus, realmente estar dispostos a fazer em prol do Teu reino. Porque nós entendemos, Pai, que a nossa vida aqui é passageira, mas que nós venhamos realmente desejar estar contigo na eternidade. Em nome de Jesus, Pai, continua nos purificando, nos santificando, nos transformando. Arranca de dentro do nosso coração tudo aquilo que impede o fluir do Espírito Santo. É isso que eu te peço, Pai. Eu já te agradeço no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, mulheres. Compartilha com mais alguém depois. Curte a live para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. E até amanhã.